Olá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 18 de julho, meia-noite e 15. Vamos aí a mais uma análise. Primeiramente, eu queria fazer aqui uma menção a uma menção ao, ao meu primeiro vídeo em janeiro deste ano, tá? Que eu fiz em defesa do governo Lula, mas mais ainda uma análise do governo, e eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu falei ali naquela ocasião. E que foi um vídeo muito bem acertado. Então eu gostaria que, se você estiver vendo esse vídeo, depois que acabar esse vídeo, gostaria que você pudesse voltar no primeiro vídeo desse ano, feito há 6 meses, um vídeo que chama Em Defesa do Governo Lula. E assista esse vídeo com calma para poder enxergar as coisas que eu estava dizendo ali, né? Em linhas gerais, o que eu estava dizendo ali era o seguinte, que o ambiente era muito promissor para o governo Lula e que até o meio do ano, em 6 meses de governo, a economia iria melhorar muito, né? O governo se estabilizaria e a economia viria a melhorar muito. Esse é o ponto 1 do que eu havia dito. O ponto 2 do que eu havia dito era que o Haddad era o homem certo no lugar certo e que seria ou seja, o Haddad era o ministro mais importante do governo Lula, o central, aquele cara que iria ser o pivô mais importante do sucesso do governo Lula. E exatamente, e que em 6 meses a economia iria melhorar. E dito e feito, dito e feito. Então o que está acontecendo hoje é que nós temos aí 6 meses de governo Lula. O governo acertou, o governo seguiu um caminho correto de sustentabilidade, de equilíbrio, de bom senso. E até aqui o governo está. Eu daria aí uma nota bem elevada para o governo. Eu daria uma nota bem elevada, eu diria que aí uma nota 9, uma nota 9, 9,5, dentro das circunstâncias, né? Eu não vou aqui retomar as circunstâncias. Esse vídeo ele vai ter, eu vou até anotar aqui para não me perder, mas ele vai ter aqui duas intenções. É compreender a conjuntura política. E aí eu subdividiria isso em contexto pós-eleitoral e contexto centrão. Eu incluiria aí o 8 de janeiro na primeira parte, né? Que o 8 de janeiro ele é um incidente que vai reorganizar o novo governo, no certo sentido, e vai reorganizar a oposição, né? Certo? Então eu colocaria uma primeira parte aí sendo de conjuntura política e uma segunda parte aí que eu vou chamar de eventuais armadilhas golpistas. E por um lado nós temos uma primeira armadilha golpista vindo da direita
que a princípio é um risco já conhecido, que eu colocaria como sendo, entre aspas, já conhecido pelo governo e pela esquerda em geral. E uma segunda armadilha golpista que seria vindo, esta sim, mais perigosa, vindo da esquerda. E que, por incrível que pareça, ela é mais perigosa porque o próprio governo, que é de esquerda, não sabe muito bem como lidar com isso. Né? Esse que é o ponto. Então, eu sei que isso que eu vou falar sobre a esquerda também vale para a direita, mas eu vou dizer aqui que existem dois grandes grupos de esquerda, da esquerda. Um grupo que eu chamo de pragmático e um outro grupo que eu chamo de ideológico. Sendo o primeiro grupo pragmático, ele vai se subdividir em dois outros grupos, que é um grupo ultra pragmático e um segundo grupo que é o pragmatismo mais moderado. Ou seja, os ultra pragmáticos da esquerda, do PT e do governo, são aqueles que têm que conciliar a qualquer custo, o tempo todo. E os pragmáticos moderados são aqueles que sabem que tem que conciliar, mas tem um limite na conciliação. Certo? E tem o segundo grupo, que é o grupo ideológico. O grupo ideológico, eu vou também subdividir esse grande grupo em dois grupos. O primeiro, que é um grupo ideológico crítico, que é um grupo ideológico que, apesar de ser ideológico, ele é um grupo que mais analítico, tá certo? Ou seja, ele tem é um grupo que tem princípios ideológicos, mas antes de você ir lá e defender um princípio ideológico, você analisa o contexto primeiro. E tem um grupo ideológico mais radical, que eu vou chamar de militante. E esse grupo militante, ele é o mais perigoso sob o ponto de vista das eventuais armadilhas do caminho. Porque o grupo ideológico militante, ele não tem a crítica, ele não vai fazer um exercício crítico para defender a sua causa. Ele vai defender a causa antes de fazer esse exercício crítico. Ele não se preocupa com isso. A preocupação é ser aguerrido, tá certo? Bom, dito isso, aí a gente vai um pouco agora entender um pouco a conjuntura, tá? O que acontece? A gente pode colocar a princípio que existe uma situação que eu vou chamar de que é a conjuntura política. A conjuntura política, ela tem uma questão que envolve o seguinte: o contexto pós-eleitoral do 8 de janeiro, e aí eu estou incluindo aí o 8 de janeiro, e o contexto centrão. O contexto da conjuntura eleitoral, pós-eleitoral, ele é muito simples. Nós estamos diante de um governo de esquerda, um governo que é de esquerda. Ele tem a intenção, e não só a intenção utópica, mas propostas concretas de ajudar a população mais pobre, ou seja, de utilizar a estrutura do Estado mesmo dentro das suas limitações, para ajudar os mais pobres. E aí eu coloco, a gente tem que levar em conta aí a questão dos programas sociais, essa coisa toda que todos nós já sabemos que o PT faz, né? A questão do Bolsa Família, do Farmácia Popular, do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, tudo isso que está retornando, o que é muito importante, por sinal.
E ou seja, então estamos diante de um governo que é um governo de esquerda, tá certo? Nesse sentido, eu caracterizo como sendo um governo de esquerda. Evidentemente que tem muitos esquerdistas ideológicos que vão discordar de mim, mas, enfim, o fato é que é um governo de esquerda. Mas ele o contexto eleitoral colocou a seguinte condição para esse governo de esquerda. O Congresso Nacional, ele é um congresso ultradireitista, muito direitista, e com muitos elementos de centro-direita. Então, o centrão, que usualmente a gente pode caracterizar como sendo, até mesmo pelo que diz o nome, centrão, como sendo um gigantesco bloco político de parlamentares que não possuem orientação política, seja de esquerda ou de direita, apesar da teoria ter esse nome impactante, na prática a gente sabe que o centrão, na verdade, é um direitão. O centrão é, na verdade, um grande direitão. Né? Mas o que é que... Então, assim, dentro desse contexto do pós-eleitoral colocado, e aí soma-se a isso o fato de que o bolsonarismo elegeu praticamente a totalidade dos governadores do Sudeste e do Sul, a gente tem uma conjuntura política muito equilibrada, e considerando, óbvio, o resultado eleitoral. Né? O Lula ganhou com 50, alguma coisa por cento dos votos. Né? Foi quase um empate técnico. Não foi um empate técnico, mas foi quase um empate técnico. Ora, esse contexto pós-eleitoral, ele já seria o suficiente para praticamente anular o governo, em via de regra. Estaríamos diante de um governo totalmente rendido à situação política, totalmente entregue, tá certo? Porém, um fator crucial vai ajudar o governo. E esse fator é o que eu chamo de 8 de janeiro. Né? Não vou entrar aqui na questão se o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe ou se não foi uma tentativa de golpe, se tem os militares envolvidos ou se não tem. É óbvio que tem os militares envolvidos, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora, nessa análise, é o seguinte: o efeito 8 de janeiro na conjuntura política ajudou o governo, porque criou-se um clima geral no país contra o bolsonarismo, tá certo? Um clima contra o bolsonarismo. Muitos vão dizer que isso é ilusório, mas eu não vou entrar no detalhe disso. Eu vou dizer o seguinte: esse clima contra o bolsonarismo, seja ele real ou seja ele imaginário, ele tem como consequência real uma grande dose de estabilidade parlamentar do governo. Porque se muitos podem dizer que... Muitos podem questionar que se pode haver protesto ou não, etc. Mas, sob o ponto de vista institucional, que é um grande fator, que é praticamente o fator mais importante da política, né? Claro, com exceção das massas, mas não vem ao caso, a gente pode dizer que o 8 de janeiro contribuiu para uma estabilidade parlamentar. E isso foi bom para o governo, dada a conjuntura do contexto pós-eleitoral que eu mencionei aqui. Tá certo? Muito bem, pois bem. Ainda assim, a gente tem que considerar o seguinte: mesmo essa conjuntura sendo
é, devidamente, minimamente estabilizada, foi muito difícil para o governo aprovar as suas propostas mais importantes. E aí eu coloco aí em questão o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele foi a jogada de xadrez mais importante do governo. O governo, aliás, eu diria o seguinte, vou incluir aqui na análise, duas grandes jogadas de xadrez do governo Lula. A primeira sendo o arcabouço fiscal e a segunda, a política externa. E aí entro primeiramente falando do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, e aí para você entender a jogada de xadrez, é necessário que você compreenda essa questão que eu falei da conjuntura política. Mesmo havendo uma estabilidade parlamentar mediante após 8 de janeiro, você não pode negar o fato de que o Centrão é um direitão, né? Mas ele é um direitão, digamos assim, temporariamente domesticado, adormecido mediante a 8 de janeiro. O efeito 8 de janeiro deu uma certa domesticada no centrão barra direitão. Tá certo? Mesmo assim, foi muito difícil o governo conseguir minimamente substituir o teto de gastos pelo arcabouço fiscal. O teto de gastos, né, todo mundo deve saber aí, para quem é antenado, é uma medida ultradireitista de controle de gastos, extremamente radical, de instrumento de... como chama? Esqueci o nome o termo econômico que se usa, mas não importa. Mas é um instrumento de... Bom, é um instrumento que vai conter gastos, né? E aí, para que seja possível o governo conseguir minimamente executar investimentos na área social, ele precisaria substituir esse marco fiscal por outro, né? E aí veio o Haddad, lançou o arcabouço fiscal, e ele criou uma regra na qual o governo não pode gastar mais do que arrecada, ou ele pode gastar uma porcentagem a mais do que ele arrecada, desde que ele consiga provar que pode, digamos assim, pagar esta dívida, tá certo? Enfim, e isso também não gera um impeachment do governo. Muito bem. Isto vale ressaltar que isto ainda não foi aprovado 100%. Então vou fazer um asterisco aqui e vou dizer: o arcabouço fiscal não está 100% aprovado. Isso é importante para o final do vídeo. Muito bem. Por que o arcabouço foi uma jogada de xadrez? Porque o arcabouço, ele é, digamos assim, uma engenharia econômica que consegue favorecer tanto a esquerda quanto a direita. Ele consegue favorecer tanto uma política social quanto o pessoal da Faria Lima. Então é uma bela jogada de xadrez do Haddad, né?
E que vai dar uma estabilidade para o governo, que é o mais importante. O mais importante é dar uma estabilidade ao governo. E aí eu retomo, eu retomo de novo para encerrar esse tema da conjuntura política, que esse que é o mais importante, que é fazer essa amarração, que é o seguinte: é, esse governo Lula, ele é um governo, apesar de ser um governo de esquerda, ele é um governo de resistência. Porque a extrema-direita, ela cresce no mundo. Ela avança. E aí, mediante ao contexto de avanço da extrema-direita, um governo de esquerda é sim uma resistência ao avanço da extrema-direita. Então esse governo Lula, ele é um governo de resistência. Ele é um governo de resistência tanto ao avanço da extrema-direita quanto ao avanço das políticas neoliberais. Então, por isso que é importante esse governo continuar, sob o ponto de vista do povo brasileiro, da esquerda, dos trabalhadores, etc. E aí eu arremato isso com o que eu chamo de segunda jogada do xadrez, que é a política externa. Por quê? Porque a política externa ela é sempre uma potencial armadilha para os governos de esquerda. Porque embutido na política externa existe aí a grande narrativa da direita, que é uma armadilha sempre, de que existem ditaduras de esquerda no mundo e que o governo estaria então alinhado com ditaduras de esquerda no mundo, tá certo? E que o governo Lula seria um governo anti-Ocidente, contra o Ocidente e um governo a favor de ditaduras, a favor da Rússia, a favor da China. Então tem essa coisa aí que é um discurso, uma narrativa. Né? Muitos esquerdistas não gostam do termo narrativa, mas eu acho que deveriam se importar com esse termo, que é um termo importante e que funciona. Mas essas narrativas da direita são narrativas, digamos assim, que funcionam. Elas têm um impacto no ambiente político do país. E aí, a jogada de xadrez do governo foi quando o governo Lula votou a favor da condenação da Rússia na Assembleia da ONU. Muita gente de esquerda não gostou daquilo, incluindo eu. Eu também não gostei muito daquilo. Grande parte da esquerda ideológica, que eu chamo de esquerda ideológica, uma parte da esquerda pragmática foi a favor dessa posição. E eu, agora em perspectiva, nós podemos compreender o seguinte, eu compreendo da seguinte forma: foi uma jogada certa. Porque sempre que o Lula for interpelado ao fato de que ele estaria supostamente do lado da Rússia e da China e de ditaduras versus o mundo lindo, maravilhoso e democrático do Ocidente liderado pelos Estados Unidos, o Lula vai tirar a sua carta na manga dizendo: não, eu votei contra a Rússia, contra a invasão da Rússia no Conselho da ONU. Eu votei contra a Rússia no Conselho da ONU. Eu condenei, meu governo condenou a Rússia. Então essa foi uma jogada de xadrez muito acertada, porque aí o Lula deu essa jogada, quando ele fez essa jogada no tabuleiro, ele ganhou a carta
que vai dar para ele um poder de dizer o que ele quiser dizer. Ele vai chegar, então ele foi na França e falou aquelas coisas que ele falou, um discurso histórico na frente do Macron, detonando veladamente, claro, um jeito que só o Lula sabe fazer, mas de forma velada, ele detonou a OTAN, ali de forma velada, tal, ele detonou a OTAN e os Estados Unidos, entendeu? Ele disse, qual é, cara? O mundo tá passando fome, tem fome no mundo ainda, e nós vamos ficar apoiando uma guerra? Não faz sentido. Ah, Lula, mas você está criticando a Ucrânia, você está do lado da Rússia. Daí ele vai lá e pega a carta que ele ganhou e fala assim, não, porque na verdade eu votei contra a invasão da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. E aí com essa carta aí, bicho, ele joga a carta, o sujeito, é mesmo, você votou contra mesmo, não tem o que fazer. Você votou contra, é verdade. Tá aí. Então, fechando essa primeira grande parte do vídeo, que eu chamo de conjuntura política, eu amarro isso dizendo que o governo Lula é um governo de resistência. Também, além de ser de um governo de esquerda, é um governo de resistência ao avanço da extrema-direita. E aí eu vou para a segunda parte do vídeo para dizer o seguinte, existem armadilhas aí. Tá certo? Armadilhas golpistas no ar, pairando no ar e muito perigosas. Existe um primeiro conjunto de armadilhas golpistas vindo da direita, e aí eu colocaria aí a militância bolsonarista, tentando usar a CPI, para detonar o governo e fazer aquelas palhaçadas todas. Mas você tem aí figuras como Nicolas Ferreira, que faz aquele showzinho histérico dele, enfim, toda a parte histérica da extrema-direita. Me perdoem o termo histérico, eu sei que muita gente não gosta desse termo, enfim, mas é o que tem pra janta. Então, mas existe também uma direita golpista que atualmente está um pouco comedida, digamos assim, porque por conta desse apaziguamento aí provocado pelo arcabouço, pela estabilidade do governo, etc. Pela aprovação do governo, isso é muito importante. Isso vai dar uma acalmada nos impulsos golpistas da direita mais conservadora, neoliberal, vamos pôr assim. Já a extrema-direita mais conservadora, ela fica meio que sem recurso para um eventual golpe, né? Então aí você tem como consequência esses discursos, o Tarcísio em 2026 e blá blá blá, etc., né? Que 2026 está longe, né? É praticamente uma outra encarnação no futuro, 2026, tá tão longe que é. Ou seja, é algo que eu considero positivo. Não podemos deixar de discutir isso, mas é positivo porque é sinal de que a direita não está na pauta de derrubar o governo. Derrubar o governo Lula para uma direita mais moderada é uma coisa ruim para eles no momento. Seria ruim o golpismo, primeiro por conta do 8 de janeiro e segundo porque você tem aí uma série de condições de estabilidade que, digamos assim, vai ser ruim para os dois lados, desestabilizar o país de novo, né? Mas sempre tem um perigo. E a esquerda não pode bobear com isso. O governo também não pode bobear com isso. E aí vem as armadilhas que eu chamo de armadilhas da esquerda.
Se por um lado o governo ele está muito bem vacinado contra as armadilhas da direita, não muito bem, porque né, você tem sempre que atualizar a vacina, né? Mas o que eu quero dizer é assim, o governo ele já tem meio que de forma conhecida as táticas. Então você consegue saber aonde você não pode pisar. Então, eu não vou pisar aqui, né? Nesse lugar aqui não é bom ir, né? Aquela região do mar não é bom navegar, tá certo? Então, se o Centrão precisa de, de como posso dizer, emendas parlamentares, manda emenda parlamentar para o Centrão. Muito bem. Mas, como eu falei, o Centrão é um direitão. Então, a tática desse direitão, que não é derrubar o governo, mas na verdade penetrar no governo. Então, a gente tem isso como um perigo. Então, é necessário resistir. Volto mais uma vez ao diagnóstico de que se trata de um governo de resistência, ou seja, é necessário resistir à penetração do direitão no governo, né? E aí o Ministério da Saúde o governo tem que segurar ele, sim, e tem que segurar ele, sim, e tem que negociar outras formas do direitão ficar satisfeito, embora isso seja muito difícil, sabemos, né? Mas ceder ao direitão nesse ponto é uma derrota muito grande política. Então tem que resistir. Mas, voltando à questão das armadilhas golpistas, é aí que mora o perigo. Mora o perigo. Porque você tem aí uma parte da esquerda que eu volto mais uma vez, uma esquerda ideológica. Tem uma parte que é uma esquerda ideológica crítica, que muitas vezes tá ali meio que trabalha junto com um pragmatismo moderado, né? No qual eu me considero presente, né? Eu me considero um pragmático moderado, mas também que flerta com a ideologia mais crítica. Mas você tem a esquerda ideológica militante, que não é crítica. Existe uma militância crítica, claro, não vou dizer que não existe, existe. Mas o que eu estou chamando de militante nesse caso não é a militância que faz uma crítica, mas uma militância que não faz a crítica. Ou seja, uma militância que é muito sujeita a armadilhas, né? E aí entra o ponto que muitos chamam pejorativamente de identitários, né? Que é um termo ruim, é um termo péssimo, porque em certo sentido digamos banaliza muito a luta pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, etc. Mas tem um componente aí nesse termo identitários que é importante de se colocar, né? Que é justamente o fato de que o identitarismo ele é uma armadilha para a esquerda. E esse que é o ponto colocado, claro. E é aí que mora o perigo. E aí entra o ponto do Arthur Lira, que é o tema da semana. E isso é muito importante da gente colocar de uma forma muito clara, até mesmo como uma forma de arrematar esse vídeo, que é o seguinte: o Arthur Lira está sendo acusado de cometer crimes graves contra sua ex-mulher, crimes de violência, crimes pesados de violência.
contra a ex-mulher, né? E aí vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E aí já começa a pipocar uma como posso dizer, uma exigência por parte, digamos assim, de uma esquerda ideológica por parte do Lula, do governo do Haddad. Porque, porque assim, as acusações feitas pela ex-mulher do Lira, elas são muito contundentes, certo? E aí que está a armadilha. E aí eu ressalto o ponto que eu deixei em asterisco lá atrás. O arcabouço fiscal não está aprovado 100% ainda. O governo precisa do Arthur Lira ainda. E aí fica um alerta para a esquerda identitária. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Não é o momento de fazer isso. Você quer combater o Arthur Lira? Combata o Arthur Lira. Mas não coloque em risco a estabilidade do governo. Não exija do Lula que ele tome uma posição. E aí que está a armadilha, porque isso certamente chegará no governo. Né? A esquerda identitária erroneamente vai cair nesta armadilha de pressionar o governo para se posicionar diante da questão Arthur Lira. E isso é muito perigoso. Isto é muito perigoso. É um alerta que nós, da esquerda mais moderada, pragmática e mais crítica, fazemos. É muito perigoso, não é o momento de fazer isso, não é o momento porque o governo precisa do Arthur Lira para fazer aprovações, entendeu? Nós vamos começar o segundo semestre, o Congresso vai sair do recesso em agosto. O Arthur Lira pode vir muito. O clima político pode mudar contra o governo. Esse governo é um governo de resistência à extrema-direita, ou seja, não é um governo capaz de governar com digamos assim, amplos recursos, como foi o Lula 2, por exemplo, e a Dilma 1. O Lula 2 e Dilma 1 foram governos em que a esquerda tinha um grande terreno para governar. Tinha um terreno muito maior do que esse, do Lula 3. O Lula 3 é um governo, como eu falei, é um governo de resistência à extrema-direita, não é um governo de amplidão de possibilidades. Então, mas a gente começa a ver aí sinais de uma armadilha à vista por vindo da esquerda, não da direita. Como foram as jornadas de junho? As jornadas de junho foram armadilhas vindas da esquerda, mas não importa agora, não importa entrar aqui. O que importa é o seguinte: a esquerda pode estar dando um tiro no pé com essa história do Arthur Lira. Moderação. Não é para desestabilizar o governo ainda. Vai ser nunca, aliás. Mas uma coisa é você correr riscos num ambiente em que você consegue sobreviver. A tendência de sobreviver, quando ela é maior, você corre mais riscos. Então, o correto seria o governo garantir muito mais estabilidade, muito mais apoio do que tem, para fazer uma investida desse calibre. Mas não é o caso. O que nós estamos vendo é um governo frágil ainda.
Então, a esquerda precisa ter um pouco mais de ponderação, entendeu? Porque se o governo for colocado contra a parede, e isso muito provavelmente vai acontecer, e se o Lula for colocado contra a parede, ele pode se ferrar dos dois lados. Por quê? Porque se ele disser que as acusações da ex-mulher do Arthur Lira são verdadeiras, ele corre o risco de cair, porque o Arthur Lira vai atacar ele. Mas, se por outro lado ele disser que as acusações da ex-mulher do Lira necessitam de provas, que seria um discurso, digamos assim, mais adequado estrategicamente, afinal de contas, toda a acusação você precisa ter provas. Você não pode acusar alguém sem provas, né? Esse papinho de porque o discurso da mulher é, na maioria, 90% das vezes é verdadeiro. 90% não é 100%. E a, e a Constituição diz que você tem que ter provas. Claro, todos nós. é, o certo realmente todos nós temos que compadecer com a vítima. Claro, tá certo? Claro. Mas no jogo de xadrez você tem que fazer as jogadas corretas. Senão você perde o jogo. Então o Lula ele pode se ferrar. Se essa armadilha for defrontada mediante o Lula, isso certamente vai acontecer, ele pode se ferrar tanto por um lado quanto por o outro lado. E aí, infelizmente, a decisão correta vai ter que ser o Lula se declarar isento. Ele vai ter que, num certo sentido, apoiar o Arthur Lira. E aí ele vai acabar se ferrando com a esquerda identitária. Porque não tem jeito. No jogo de xadrez ele vai ter que dizer, olha, toda acusação precisa de provas. Eu não posso acusar o Arthur Lira de fazer algo. Não posso. Esse é um assunto da justiça, não é do governo. O governo está fora disso. O governo não tem nada a ver com isso. O governo não vai se meter com isso. E o governo não pode apoiar uma perseguição sem provas contra nenhum cidadão. Nenhum cidadão, seja ele um mendigo, seja ele o presidente da Câmara. Então, esta é a posição correta de um governo. Tá certo? E aí a esquerda identitária não vai gostar. A esquerda identitária vai se voltar contra o governo Lula. Por conta de uma ideologia. Né? Então, esta é uma armadilha muito grande para o governo. Que pode botar em risco todos esses 6 meses de bons resultados. Pode colocar em risco até mesmo a continuidade do governo no longo prazo. O Arthur Lira tem mais 1 ano e meio de mandato. O Arthur Lira ele fica no poder da presidência da Câmara até o final de 2024. Ele tem 1 ano e meio no cargo. E não tem como derrubar um homem, porque como que você vai derrubar o cara? Então você vai precisar dos parlamentares para derrubar o cara. Mas os parlamentares estão sob o domínio dele. Não tem como. O judiciário não pode derrubar o presidente da Câmara. Não pode. Muito menos o presidente da República. Então a esquerda precisa juntar o Lé com o Cré. Precisa aprender a jogar xadrez. Senão ela vai perder o jogo.
O jogo real da política é um jogo de xadrez. Não é um lugar para você desopilar o fígado, para você descontar a sua raiva mediante as injustiças que existem contra todas as minorias e maiorias possíveis. Então, fica aqui o alerta e vamos torcer aí para que isso não desestabilize o governo, especialmente nessa reta final da aprovação do arcabouço, que vai dar a estabilidade do governo até o final do mandato. O arcabouço fiscal ele vai ser a carta do governo para chegar até o fim de 2026. O arcabouço fiscal aprovado vai ser o alvará do governo. O alvará do governo para chegar até o fim de 2026. Uma vez aprovado o arcabouço fiscal, é muito difícil derrubar o governo. Muito difícil. Agora, se você mexer no vespeiro, aí o negócio complica. Não é bom mexer no vespeiro. Não é prudente mexer no vespeiro. Pelo menos não ainda. Já que o Arthur Lira tem mais 1 ano e meio de mandato. Bom, então é isso. Mas acho que de um modo geral existe um caminho já percorrido, mas existem cascas de banana pela frente. Então eu acho que a esquerda tem que estar em alerta. Porque nós vivemos no Brasil. E o Brasil é um país perigoso e cheio de reviravoltas. Acho que nós podemos evitar uma reviravolta aí. Que evitemos mais uma. Um abraço e até mais.